Graça e a paz, meus irmãos, tudo bom? Espero que todos estejam bem, estejam se cuidando, que todos estejam na graça do Senhor. Mais uma noite estamos aqui para trazer a meditação da palavra do Senhor para os irmãos. Temos comunicado com praticamente todos os irmãos, acompanhado todos. Queremos lembrar da irmã Natália, está bem, recuperando bem, mas na graça do Senhor estamos bem. Queremos meditar nessa noite no texto do livro de Provérbios, do capítulo 16, do versículo de 1 a 5. Vamos ler, que fala assim: O coração do homem pode fazer planos, mas a resposta certa dos lábios vem do Senhor. Todos os caminhos do homem são puros aos seus olhos, mas o Senhor pesa o espírito. Confia ao Senhor as tuas obras, e os teus desígnios serão estabelecidos. O Senhor fez todas as coisas para determinados fins, e até o perverso para o dia da calamidade. Abominável é ao Senhor todo arrogante de coração. É evidente que não ficará impune. Meus irmãos, o livro de Provérbios, escrito no ano 1000 por aí, 900 e pouco mil, é um livro relacionado à sabedoria, relacionado ao temor, relacionado à conduta, mas relacionado também a um padrão de vida moral e ético que durou mais de 1000 anos. É um livro que trata de dar conselho, de orientação em praticamente todas as áreas da nossa vida. E nesse texto que nós lemos aqui, que nós queremos meditar, queremos ver esses 5 versículos, e nós colocamos o tema, que é o tema do versículo: os planos do coração do homem. Os planos do coração do homem. O Senhor pode inspirar os planos do coração do homem em todos os sentidos. E muitos planos que nós fazemos sempre pode ter alguma coisa divina, alguma coisa de Deus. Às vezes o homem ouve algumas pessoas, especialmente pensando na época, alguns conselhos, e que no geral era baseado na lei. E às vezes algumas coisas poderiam dar certo. Mas na maioria das vezes, os homens fazem os seus planos segundo os seus conhecimentos, segundo as suas ideias, e aí nem sempre vai dar certo. Mas independente dos planos, do conhecimento do homem, independente de todos os planos que o homem faz, a resposta final, o realizar, o efetuar, o ponto final sempre vem de Deus. Independente de todas as coisas que nós fazemos, mesmo que acertamos algumas do nosso próprio entendimento, do nosso próprio conhecimento, a resposta final vem de Deus. Segundo, ele coloca: caminhos puros ao seu olhar. Caminhos puros ao seu olhar. Bem, se o homem faz planos segundo os seus conhecimentos, então ele se julga que o seu caminhar, que os seus caminhos são puros. Se ele é capaz de fazer projetos e planejamento, então ele se julga que o caminhar dele, que o fazer dele, que as realizações dele também são puros. E ele baseia essas decisões dele, ele baseia em geral no seu conhecimento, na sua sabedoria, e que na maioria das vezes é superficial, que na maioria das vezes é elementar. Só o caminho é puro aos seus olhos, apenas aos seus olhos, apenas o seu julgamento, apenas o seu entendimento. E se o caminho do homem é puro segundo o seu olhar, segundo o seu julgamento, segundo o seu entendimento, certamente vai dar errado, certamente é incorreto. Se está baseado só no seu conhecimento, só no seu olhar, só no seu julgamento, certamente vai dar errado, ou certamente esse caminho é incorreto.
Porque no terceiro versículo ele diz: porque o Senhor pesa o coração do homem, o Senhor pesa o espírito. E ele coloca no terceiro versículo: o Senhor pesa o espírito. Quer dizer que o Senhor conhece o coração do homem, que o Senhor conhece os nossos pensamentos, que o Senhor conhece os nossos projetos e que no fundo o Senhor lê os nossos corações. O Senhor lê o coração do homem. O Senhor sabe como age, como pensa, como faz, por que faz, qual a motivação do fazer. E, no geral, o homem tende a caminhar, a pensar, a fazer de forma errada. Ninguém mais do que o Senhor que sonda o coração do homem. E é interessante que o salmista diz: Senhor, sonda-me, vê se há em mim pensamentos, vê se há em mim caminho, vê se há em mim algo errado, sonda-me. Que bom que o salmista fala isso. E vê se há em mim algo errado, traz à tona, tá? Para que eu possa corrigir. Então o texto coloca aqui, ele coloca aqui: o homem tem os seus caminhos como puro, mas o Senhor sonda, o Senhor pesa, o Senhor lê e o Senhor conhece como o homem age, como o homem faz e da maneira que ele pensa e da maneira que ele desenvolve. E aí o autor faz um convite ao homem confiar no Senhor e a entregar suas obras, entregar a sua vida para o Senhor. Ele diz no versículo 3, confia no Senhor e as tuas obras, os teus planos, os teus desígnios ao Senhor. Ele faz um convite para que o homem entregue toda a sua vida, todo o seu ser, todo o seu viver, todo o seu pensar, todo o seu caminhar, todo o seu desenvolver para o Senhor. Ele faz um convite. E ele diz: olha, se toda a tua vida for entregue ao Senhor, certamente será diferente. Porque aquele que confia, que entrega a sua vida ao Senhor, terá uma direção, terá uma condução, será dirigida por Ele. Aquele que entrega todos os seus planos ao Senhor, terá chance, na maioria das vezes, de todas as coisas darem certo. Mesmo que algumas coisas podem não dar certo. Mas aquele que entrega a sua vida, os seus planos, os seus projetos, os seus pensamentos, o seu desenvolvimento ao Senhor, terá o seu apoio, terá a sua direção, terá a luz no caminho e no caminhar, terá a sua lâmpada brilhando no seu caminho. Então entregue a sua vida ao Senhor, entregue os seus afazeres, as suas obras, os seus projetos, os seus desenvolvimentos, o seu futuro, entrega isso ao Senhor. Lá no Salmo, se eu não me engano, 37, 35 ou 35, 37, diz: confia ao Senhor, entregue a sua vida ao Senhor e Ele cuidará de tudo. Então aqui há no terceira observação, há um convite para entregar toda a vida, todo o pensar, todo o ser ao Senhor. E no quarto versículo aqui, ele coloca: o Senhor faz todas as coisas. Eu coloquei: Deus é soberano. Deus é soberano. E nós cantamos isso todo o tempo. Tu és soberano, Senhor, sobre tudo e sobre todos. Aqui o autor está mostrando que Deus é o Criador, que Deus é o mantenedor, que Deus é o sustentador, que Deus é o cuidador e que Deus é o provisor de todas as coisas. Ele é soberano, Ele tem domínio, Ele tem o governo de todas as coisas. Ele tem o governo sobre todos e sobre tudo. Ele é soberano. Tudo foi criado por Ele. João 1,3 fala que tudo foi criado por Ele. Colossenses 1,16, colocando a pessoa de Jesus por Ele, para Ele e por Ele. Tudo foi criado, feito por Ele. E o texto de Isaías, queremos ler aqui, 46, fala que tudo foi criado com um propósito. Isaías 46, no versículo 10, fala assim:
que desde o princípio anuncio o que há de acontecer, e desde a antiguidade as coisas que ainda não sucederam, que digo, o meu propósito permanecerá de pé, farei toda a minha vontade. Desde o início, desde o princípio, anuncio o fim, e tudo que fiz foi com propósito. E Romanos 8, 28, de forma diferente, o apóstolo Paulo vai dizer também assim, Romanos 8, 28, diz assim: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Segundo o seu propósito, porque todas as coisas que ele criou têm um propósito. Nada foi feito aleatório. Tudo tem um propósito. Até o perverso. O texto coloca, até o perverso. Até o coração perverso. O perverso, ele coloca o coração e a mente do perverso é distorcido, é corrupto e é torto. Mas até o perverso, o qual o Senhor tem uma aversão pelo homem de coração perverso, o Senhor tem uma aversão, uma rejeição, uma indiferença para o homem que tem o coração perverso. Mas até esse homem que foi criado, mesmo que o desejo do Senhor é que todos sejam salvos, mas até esse homem foi criado com um propósito. E o Senhor tem uma grande aversão por essa pessoa. No capítulo 12 de Provérbios, ele fala algumas coisas em relação ao coração perverso e à língua perversa. No capítulo 12, 2 fala assim: o homem de bem alcança o favor do Senhor, mas ao homem de perverso desígnio ou de perversos planos, ele condena. No 8 ele fala assim: segundo o seu entendimento será louvado o homem, mas o perverso de coração será desprezado. No 10, o justo atenta para a vida de seus animais, mas o coração dos perversos é cruel. No 12, o perverso quer viver do que caçam os maus, mas a raiz do justo produz o seu fruto. No 15:4 fala assim: a língua serena é árvore da vida, mas o perverso quebranta o espírito. No 6, na casa do justo há grande tesouro, mas na renda dos perversos há perturbação. 8, o sacrifício dos perversos é abominável ao Senhor, mas a oração dos retos é o seu conhecimento. No 9, o caminho do perverso é abominável ao Senhor, mas este ama o que segue a justiça. Então, mesmo o perverso, que tem um coração ruim, que tem um coração que o Senhor é averso a isso, que o Senhor abomina, que o Senhor não ama, que o Senhor não se alegra, mas mesmo esse foi criado com propósito. E o perverso não terá uma vida longa, o perverso não terá alegria, o perverso não é feliz. O coração perverso certamente cairá muito cedo. É o que a palavra diz. Deus é soberano sobre tudo, sobre todos, tudo ele fez com propósito, até mesmo o coração do perverso. E por fim, no versículo 5, eu coloquei: abominável ao Senhor é o homem de coração arrogante. Abominável ao Senhor é o homem de coração arrogante. O Senhor não se agrada, o Senhor não se alegra, o Senhor não tem prazer no homem de coração arrogante. Na verdade, o coração do arrogante, o coração do soberbo e o coração do orgulhoso é um só. O coração desse é um só, e o Senhor abomina. Abomina é uma palavra muito pesada, muito dura, mas é isso que o texto coloca, que o Senhor abomina o coração do arrogante, do soberbo e do orgulhoso. Até porque o arrogante, o soberbo e o orgulhoso é o mesmo coração de Lucifer.
O motivo pelo qual ele foi expulso foi pelo seu coração arrogante. Em Isaías 14, nós podemos ler isso. Isaías 14, Isaías 14, 12, 13, fala assim: Como caíste do céu, ó estrela da manhã, filho da alva, como foste lançado por terra, tu que debilitava as nações, tu dizia no teu coração: eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei nas extremidades do norte. Subirei acima das mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Um coração orgulhoso, presunçoso, soberbo, que queria estar à altura do Senhor. Então Deus abomina o coração arrogante, soberbo, orgulhoso, porque também é o mesmo coração de Lúcifer. Desse texto nós colocamos aí. Então, meus irmãos, nós vimos aqui o coração do perverso, do arrogante, do orgulhoso, do soberbo. Nós vimos esses corações como eles são, como eles pensam. E os seus planos, o que faz plano, o que planeja. Meus irmãos, nós podemos imaginar os milhões e até bilhões de planos foram feitos e desfeitos nos últimos 7, 6, 5 meses. Os milhões e até bilhões de planos foram feitos e desfeitos nos últimos 7 meses, após o início da pandemia. Você pode imaginar quantos planos, pessoas, cidade, país, povos, nações, empresas, líderes, quantos planos foram feitos nos últimos 7 meses e todos esses planos foram desfeitos. Todos esses planos foram desfeitos. Depois da pandemia, você teve plano, eu sei, eu tinha planos, plano pessoal, plano familiar, plano como igreja. Nós tínhamos tantos planos. Todos esses planos foram desfeitos. Milhões, bilhões de planos. Se você imaginar que nós somos em torno de 7 bilhões na Terra, no mínimo 1 bilhão ou mais tiveram planos. E todos esses planos foram desfeitos. Todos esses planos foram desfeitos. Meus irmãos, não há nada errado em fazer planos. Não há nada errado em fazer planos. Primeiro, não é nada errado fazer planos. Segundo, todos nós precisamos fazer planos. Todos nós precisamos planejar. Todos nós precisamos planejar. Terceiro, porque tantos planos não dão certo e são desfeitos. Quarto, meus irmãos, a grande questão é que a grande maioria das pessoas fazem seus planos segundo os seus querer, segundo a sua vontade, segundo os seus desejos. A grande maioria faz seus planos segundo a sua cabeça. E até nós, os servos de Deus, muitas vezes fazemos planos sem a orientação de nada de Deus. Na verdade, meus irmãos, precisamos convidar a Deus para os nossos planos. Precisamos convidar a Deus para os nossos projetos. Precisamos convidar a Deus para ser o centro, para estar no centro da vontade dos nossos planos e dos nossos projetos. Veja o que diz Tiago no capítulo 4. O que diz Tiago no capítulo 4. Tiago 4, 13, fala assim: Atendei agora vós que dizeis, hoje ou amanhã
iremos para a cidade tal, e lá passaremos um ano e negociamos e teremos lucros. Vós não sabeis o que sucederá amanhã. Que é a vossa vida? Sois apenas como neblina que aparece por instante e logo se dissipa. Em vez disso, devias dizer: se o Senhor quiser, não só viveremos, como também faremos isso ou aquilo. Agora, entretanto, vós jactais das vossas arrogantes pretensões? Toda jactância semelhante a essa é maligna. Então, meus queridos, não há nada errado em fazer planos, mas precisamos convidar o Senhor para estar nos nossos planos. Precisamos convidar o Senhor para ser o centro dos nossos planos. Precisamos convidar o Senhor para que a sua vontade esteja dentro dos nossos planos. Porque nós podemos fazer planos, mas a resposta final vem da boca do Senhor. Por isso, nós podemos imaginar nesse momento que estamos vivendo quantos planos foram desfeitos. Quantos foram desfeitos? Que Deus esteja no centro, que a vontade do Senhor seja o centro dos nossos planos e projetos. E que Deus nos abençoe, meus irmãos. Vamos orar. Maravilhoso Deus, nós te agradecemos por esse dia, por essa noite. Te agradecemos pela tua palavra que nos orienta, que podemos fazer plano, mas a resposta vem do Senhor. Mas que nos orienta também, acima de tudo, convidar o Senhor para ser o centro da vontade dos nossos planos. Pai de amor, Pai da glória, muito obrigado pela tua palavra que nos orienta e que possamos a cada dia confiar no Senhor, entregar toda a nossa vida aos teus cuidados. Sabemos que o Senhor, apesar de às vezes não entendermos, mas que o Senhor tem o controle, o teu governo, e que o Senhor continua no trono e reinando, porque o Senhor é soberano sobre todos e sobre tudo. Que o Senhor venha nos abençoar e tocar aonde ninguém pode tocar, só o Senhor, e nos abraçar e cuidar de cada um de nós. Lembramos do mundo nesse momento que sofre, lembramos dos entes queridos que perderam os seus. Pai, em nome de Jesus, ameniza a dor daqueles que estão perdendo seus parentes, famílias e que vão ainda perder mais. E nos ajuda a cuidar de cada um de nós, da tua igreja, do teu povo no Brasil e no mundo. Em nome de Jesus, que o amor de Deus, que a graça de Cristo e que as consolações do Espírito Santo estejam sobre nós agora e para sempre. Amém. Deus abençoe, meus irmãos. Amém? E queremos, meus irmãos, convidar a toda a igreja, todos os irmãos, que a partir de amanhã vamos começar a campanha de jejum e oração da nossa convenção. Queremos estar participando. Por isso, meus irmãos, tira pelo menos um dia na semana, para estar jejuando. 40 dias a partir de amanhã. Aí cada um coloca todos os propósitos pessoais, mas acima de tudo o propósito da igreja, de estar na presença do Senhor, de estar firme no Senhor, orando por todas essas questões que estamos vivendo. Você pode colocar também o seu propósito individual, mas vamos orar como igreja, jejuar em favor da igreja, dos irmãos, da igreja do Senhor aqui no Brasil e no mundo, tá bom? E aí todo domingo nós vamos estar falando disso, renovando sobre isso. Que Deus abençoe, tenha uma boa noite e um bom descanso. Amém.